bate-papo descontraído com cultura, humor e informação. Muitos assuntos, diversas visões. Com a atriz e jornalista Vanessa Goulart. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, eu sou mais macho que muito homem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e não se preocupe com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória. Siga em frente, sem se preocupar com o que não importa e valorize o que realmente importa, que é a sua felicidade, a sua conexão com a sua essência. E hoje a gente vai falar de um tema que eu amo, a gente vai falar de cultura, a gente vai falar de teatro, a gente vai falar de novas linguagens, a gente vai falar de um espetáculo que já foi feito da maneira tradicional, já foi gravado e agora está com uma versão intermídia. O espetáculo é visceral e eu estou aqui com Paulo Gabriel, ator do espetáculo. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Vanessa, pelo convite. Uma honra estar aqui com você. E boa tarde aos espectadores, aos ouvintes da rádio e espectadores, né? Intermídia também somos intermídia, verdade. porque é podcast, é rádio, né? É YouTube, é tudo ao mesmo tempo agora. E a Nana de Castro, autora da peça. Bem-vinda, Nana. Ai, gente, muito feliz. Eu estava aqui falando com a Vanessa que eu amo rádio, adoro estar no rádio, conversando com seus ouvintes. São ouvintes. Eu estava até contando, lembrando da meu primeiro programa aqui na rádio, há 5 anos atrás, quando ligou o primeiro ouvinte, que eu fiquei super emocionada. Eu não esqueço essa emoção que eu senti e carrego comigo até hoje. Aliás, você que está ouvindo a gente, se quiser participar do programa, liga para cá. 31710221 3262-4490. 31710221 3262-4490. Liga para cá, faz sua pergunta e você vai ganhar também um par de ingressos para Visceral. Então vai ter prêmio. Vai sim. Liga para cá. Nana, como foi a ideia do Visceral? Como ele começou? Como nasceu o Visceral? Então, é um projeto antigo. Uma vez li uma história de jornal. Eu gosto muito de trabalhar e escrever em cima de coisas que acontecem, reais, as coisas da vida. Eu acho que a vida é tão surpreendente. Não falta inspiração, né? Por mais que a gente invente, a gente não chega aos pés. Não chega aos pés. A vida. E essa história, que é a história do canibal de Garanhuns. A história do canibal de Garanhuns é uma história que não tem. Ela é muito fantástica. Porque foi um triângulo, né? Porque não trisal. Era um casal, era um trisal. Era um trisal. Um cara, a esposa de uma outra mulher que ele tinha, que matavam pessoas lá em Garanhuns. E faziam as coxinhas, faziam coxinha. Né? Ah, eu lembro dessa. Você Imagina lembra dessa se história? Eu vou esquecer de uma história dessa. Eu fiquei tão... Aí eu comecei a fuçar aqui, fizeram coxinha, levaram coxinha pro pessoal da delegacia. O pessoal comeu coxinha de gente. Aí o que acontece? Eu peguei, comecei a fuçar e descobri que o cara tinha feito um filme. Você acredita? Nossa. O cara era para o padrão Garanhuns, ele era, não era, Paulo? Ele era um cara... Uma sumidade, ele era intelectual, ele era né? culto. Ele era culto, ele fez um filme. Ele dirigiu? Sim. Ele fez... E aí ele registrou no cartório um livro que ele escreveu, onde ele contava tudo que ele fazia. Então, olha a ironia, a loucura que é esse mundo. Ele colocou no cartório registrado os crimes. Nossa, gente! E aí eu consegui alguns prints do texto dele, tarará. E aí eu fiquei muito, assim, apaixonada por essa história. Ele tá preso agora? Qual que é o... Ele continua preso. O canibal de Garanhuns, acho que é prisão para a vida toda, né? Aí eu peguei e falei, cara, isso aqui tem uma história. E aí, na época, a Chica Portugal, que é atriz e pesquisadora que faz a peça com a gente, ela estava... Nana, vamos fazer alguma coisa, você tem algum projeto, você tem alguma ideia, eu quero fazer alguma coisa. Aí eu falei com ela, vamos fazer isso aqui?
E aí eu dei eu trouxe para São Paulo, eu trouxe para nossa realidade, assim, eu peguei e fiz uma transposição da história do Canibal de Garanhuns para São Paulo, para um artista plástico. E Cracolândia também e na Cracolândia. história, né? Sim. E aí nós começamos, e aí Paulo Gabriel veio para o barco e nós conseguimos montar, o espetáculo ficou lindo, né? Isso que ano foi a montagem? Bom, o texto acho que chegou para mim em 2013, né? Nossa. Então teve uma caminhada grande. Até não sei se você sabe, a sua avó iria participar desse espetáculo. Olha, A Anissete ia fazer a Alice. Era mesmo, era um papel. Que a Yara tá fazendo. A Yara tá fazendo. A sua avó, na primeira versão que a gente tentou captar, mas como ele é um texto muito árido para um patrocinador às vezes convencional, hoje talvez quase 10 anos depois, eles estão mais abertos a falar sobre essas zonas mais áridas, mas há 10 anos atrás era um produto não muito palatável. Não palatável a grandes marcas, né? Aí não aconteceu pelo viés, aí depois fomos trabalhando em editais e aí a gente conseguiu a montagem através de um prêmio aqui da prefeitura, que é o Zé Renato, erguer o projeto. E aí em 2019 a gente fez uma linda estreia, uma ótima temporada, assim, muito produtivo, assim, né? De retorno de plateia, de público, e aí... Antes da pandemia, 2019... que foi uma pena, assim, foi ótimo a gente ter realizado, mas encerrou o processo... Quando estava decolando. Aí, a hora que a gente começou a comercialização para levar para os outros locais, a pandemia chegou e aí... Cá estamos, a gente transformou ele em filme para poder todo mundo, formato né? Que fílmico, loucura né? que foi tudo isso, né? Para nós artistas, todo mundo se reinventou, teve que descobrir novas linguagens. Acho que teve um lado muito interessante também disso tudo, né? A gente foi obrigado a sair da zona de conforto e fazer com o que tinha. Sim. E isso acho que proporcionou coisas interessantes como resultado. Coisas também não tanto interessantes, mas coisas interessantes. Tudo que é experimental, né? A gente passa por isso. Sim. Mas é assim que a gente descobre novas linguagens. O que eu acho, a pandemia ela trouxe o lugar da experimentação, né? Então, assim, para muitos que às vezes trabalham eu trabalho, assim como Nana, a gente trabalha em teatro, audiovisual e eventos, assim, a gente tem um olhar mais holístico, né? Às vezes, quando era uma pessoa, às vezes, muito voltada somente a uma linguagem, no caso do teatro, às vezes foi uma transposição não tão simples de fazer, às vezes a linguagem teatral funcionar na câmera. É muito difícil. Porque ela é um meio termo, ela é um pouco de cada um. Mas se você pesar demais numa mão, ela parece que não dialoga bem, né? Ela fica fora do tom. É um limiar muito delicado, assim, mas de um lugar muito válido, porque esse lugar do que a gente está propondo, a pandemia impulsionou uma coisa que ela aconteceria naturalmente, mas daqui uns 5, 10 anos, né? Ela trouxe agressivamente, em 2 anos, uma grande transformação, assim, para inclusive, né, para as artes do palco. Né? Com certeza. E agora amanhã vai ter a exibição do Visceral no Cine Biju, né? Dessa versão intermídia. Assim, só pontuando, a intermídia era como era o espetáculo, que ele unia algumas linguagens, tá? E aí com esta versão, a gente criou a adaptação de um teatro fílmico. Então a gente pegou a gravação que a gente tinha, né, da época de 2019. Antes da pandemia, do espetáculo. Isso, do espetáculo. Aí a gente gravou com câmera fixa, câmera também solta, e aí fomos olhando, a gente fez acho que uns 8 cortes até chegar agora, enxertamos às vezes alguns efeitos, para dar uma cara e ficar mais palatável para quem está vendo. E a gente já fez 2 exibições na Oswald de Andrade, lá onde a gente pôde testar e ver o que funcionava também, e aí ajustamos agora uma versão final que é o que vai depois para a plataforma Cultura em Casa, que é o streaming do Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria da Economia Criativa e Cultura. Muito legal, aí todo mundo vai ter acesso, né? Sim. E a partir de quando que entra na plataforma? Olha, essa é uma pergunta que a gente não sabe responder. Eu acredito que no meio do ano, por isso que a gente entrega
a gente vai propor, né, essa exibição para a sociedade, conhecer como é que ficou, né? Sim. E aí depois as pessoas vão poder ver de casa, que é uma outra vertente que a pandemia trouxe. Sim, é verdade. Que era mais experimentado, às vezes, em shows de ópera, isso já existia, né? Isso eu acho que foi uma coisa legal que aconteceu com a pandemia. A gente teve que fazer muitas peças online e tal, mas isso abriu para o pessoal do interior, para o pessoal de outros estados, muitos espetáculos que você só via aqui. Né? Você só via se você estivesse em São Paulo, né? E claro. São Paulo tem uma produção muito rica, muito bacana. A gente consegue compartilhar. E uma outra coisa que eu acho importante dizer, assim, que Visceral, ele tem uma linguagem muito audiovisual, Sim. né? Ele é um teatro, mas assim, mesmo na peça... Durante a peça, da primeira montagem já era uma coisa... Já era muito audiovisual. E aí lá tinha toda uma experiência, ia mergulhando na experiência, entrando no espaço, que foi uma sacada muito grande do Paulo Gabriel de vestir toda a experiência, de ir mergulhando você nisso, que é um thriller psicológico, porque é a história de um psicopata, possível psicopata. Que é um artista plástico, que é um artista plástico e que prende uma pessoa na casa dele que ele, em tese, vai matar aquela pessoa, né? Então, assim, fica todo mundo dentro de um clima de suspense, de terror quase, né? E complementando o que a Nana falou, a obra da Nana é um thriller, mas a estrutura macro é um suspense, né? Ali você tem uma estrutura disso. E é muito difícil executar o teatro, trazer o suspense para dentro do teatro sem que aquilo fique ou soe falso. E eu fui ver algumas durante esse tempo e eu vi que a execução era muito difícil e às vezes não chegava no tom de tornar crível, às vezes você percebia que ficava cômico. Porque então por isso que foi feito um lugar antes para a pessoa, para preparar a pessoa para ela acessar a gente, né, no caso a história, acessar a pessoa de uma maneira mais dialogar melhor, porque senão vira bom, deixa eu ver o que vocês vão me dar susto. Noite do terror do Play Center. E não é isso, Oh, né? pelo amor de Deus. Existe uma dramaturgia, né? Que é ótima. E a Nana tem um olhar nesta obra do audiovisual. Então a gente incorporou isso, trouxemos à tona. Ele é um espetáculo altamente visual e plástico. Inclusive o personagem é o artista plástico também, né? Acho que isso também dialoga com essa proposta, né? Também, com certeza. A cenografia é muito, né, impactual nesse sentido e tem todo... É meio vivo, né? Assim, porque nós temos lá um coro que trabalha meio como cenário, como personagem, como tudo, que é muito, muito poderoso. E para você, Paulo, viver esse personagem, esse psicopata, como foi para você? Assim, eu trouxe umas coxinhas aí. Jura? Tem pimenta? Gente, deixa eu contar isso. Na peça lá, a gente tinha a maldade desse povo. As pessoas entravam e antes delas verem o que é espetáculo, servia coxinha. E todo mundo comia coxinha. Coxinha. Depois a coxinha surgia no meio do espetáculo. Não, essa história da coxinha realmente... E a gente pensar que isso é real, mas que essa pessoa existiu, é muito doido. É muito doido. É muito doido, Eu realmente. pesquisei, assim, a obra, né, a da Nana. Eu acho que tem muita coisa que a própria obra traz. E fui ver muito filme, enfim, inspirar em personagens reais, mas eu acho que a gente tem que trazer para um lugar do Brasil, né, e entender. E por mais que aquele cara, o Canibal de Garanhuns, ele era um psicopata, aquilo tinha algum sentido para ele. Mas para todo psicopata faz sentido. Isso. A conta fecha para ele, está tudo certo. Então para ele não existia, pode existir uma maldade, e existia, mas aquilo era o modus operandi dele. E como você traz aquilo sem que aquilo, né, que aí o ator tem que puxar o freio para não ficar uma coisa demonstrativa, né, desse lugar, senão você cai num lugar às vezes da execução cênica, não ficar caricato. Então a gente foi num lugar mais do cinema, mais flat, mais tudo mais deixa se instaurar a coisa por si só. Exatamente, a coisa em si já é tão forte, né, e potente que você não pode fazer muita coisa além. Eu acho que tem essa coisa, e tem essa coisa quando você escreve o texto também,
de dar para todo personagem esse propósito, essa razão de ser, essa verdade, entendeu? Porque senão não funciona. Se o personagem é esquemático, se ele não tem todos esses lados, então ele tem um lado que é fascinante. Você vai assistir, gente que gosta desse tipo de filme, que assiste Silêncio dos Inocentes, você não fica torcendo lá, tem hora pro canibal, você fala, gente, que canibal. São pessoas, de uma maneira geral, fascinantes mesmo. Fascinantes. Inteligentíssimas. Exatamente, e é esse o desafio ali, porque ele é um artista culto, inteligente, talentoso, então ele é uma figura fascinante que tem um propósito de fazer aquela loucura, que é louco para nós, né? Mas para ele faz um sentido, né? Sim, e que bota a gente nesse lugar de questionar, né, Paulo? Todo mundo que está dentro, assim, questionar, porque a gente fez todo um circuito de questionar, junto com especialistas mesmo, né? De questionar a loucura, questionar o vício, porque nós temos uma personagem que a Chica Portugal faz, que é uma usuária de drogas, porque nós estamos na Cracolândia. Isso eu achei muito interessante, até porque eu moro próxima à Cracolândia, então eu vivencio de uma certa maneira essa loucura que é. Tá perto, né? Por perto, e eu juro por Deus, todo dia antes de dormir eu penso, meu Deus, como é que vai ter uma solução para isso? Não é possível que isso não... Né? E eu acho que a arte tem que falar disso também, então achei muito interessante. Sim. Você tá inserida na peça, essa questão. Lá a gente e a Chica fez uma pesquisa muito forte na Cracolândia, mergulhou muito lá, e é muito louco porque aquilo ali parece um filme, tem hora que parece o Walking Dead. Não, total. Parece, olha as pessoas, é um purgatório, né? Quem tá ouvindo a gente não conhece a Cracolândia em São Paulo, porque eu acho que é dos maiores do mundo, eu acho. Mundo, maior, né, concentração ponto de concentração de usuário de droga do mundo. E eles ficam meio confinados em pedaços, que a polícia vai, cerca daqui, cerca dali, e eles ficam andando meio como zumbis ali. Mesmo. É uma sensação horrível. Eu já estive algumas vezes. Uma vez eu entrei num táxi, por acaso entrou ali na Cracolândia, ele falou, nossa, eu tô na Cracolândia, a gente não tinha como sair. Eu não esqueço a sensação. Porque é a sensação mesmo de Walking Dead, de purgatório, é uma sensação horrível. É outro planeta. Outro planeta. E essas pessoas, elas são invisibilizadas. Então, isso é uma coisa que na peça também eu procurei trazê-la para a visibilidade, porque é isso, né? Ele é um artista. O que ele faz, ele é um artista famoso. Então, ele pega essas pessoas, transforma em quadros, a ironia está aí, né? Ele pega um usuário de droga caindo nos pedaços lá, esse Walking Dead, ele transforma num quadro maravilhoso que uma pessoa muito rica vai comprar e pôr na sala dela. Olha, que coisa. Que é a ironia, né, da história. Do sistema, inclusive, do sistema, que a gente vive, do sistema que a gente vive, exatamente. Nossa, gente. Então, essa reflexão está na peça e é bem... E até complementando o que a Nana está falando da Cracolândia, a Cracolândia é um universo de pessoas muito plurais, assim. Muito diverso. Então, a própria personagem que a Nana trouxe é uma mulher de uma classe abastada que se perdeu por algum motivo que a história vai contar. Mas existem N questões que desembocam naquele lugar. E é um problema de difícil solução para o Estado, para a sociedade. Eu acho que vale as pessoas verem, porque é um lugar onde as pessoas não querem se conectar, que é isso que a Nana fala, e torna esse lugar invisível. Você não quer nem chegar perto. Mas enquanto você não enxerga isso, você não entende a situação, né, que não só São Paulo vive, mas como é que essas pessoas chegam nesse lugar e por que elas permanecem, né? Existem questões que obviamente a gente não consegue explorar totalmente isso na obra. A gente teve um fórum. Complexo. É um tema muito complexo. A gente fez um fórum com pessoas de ONGs que cuidam e foi altamente rico e está disponível também no site, no YouTube do Visceral, e dá para ver a palestra, tem 2 horas, assim, é um material bem rico, assim, bonito. Que legal. E amanhã a exibição, ela é gratuita? Como é que vai funcionar amanhã? O horário? Sim, a exibição é gratuita, com o nome na lista, tá? Obviamente, se você está vendo ou ouvindo, se você quiser mandar o seu nome para cá, você está convidado de forma gratuita aqui pela produção, para a gente se conhecer, participar desse processo de visualização, exibição e transmissão da obra. Nós vamos estar lá Exato. amanhã para receber você, conversar com você,
fofocar, Isso. contar mais, tirar suas dúvidas. É isso aí. Liga pra cá, gente. 31710221, 32624490. Liga já. Pra quem não sabe, o Biju fica lá na Praça Roosevelt, aqui em São Paulo, lá, né? É. aqui do lado, né? E Inclusive. que horas vai ser a exibição? A exibição é às 18 horas e às 17h15 a gente tem uma pequena abertura, um bate-papo. E às 18 começa o filme oficialmente. Ai, olha que legal, gente. Vai ter um bate-papo antes, já tem uma introdução, né? Pra posicionar, assim, sobre o que é a história. A gente bate um papo antes e até como é um horário das 18, é um horário mais padrão de programa cultural de domingo, né? Pra dar tempo das pessoas chegarem. Quem quiser ver só a exibição do teatro fílmico é às 18 horas. E quem mais tá no elenco? Chica Portugal. Vamos lá. A Yara Janra, Joca Andreasa, a Chica Portugal, eu, a Lê Menezes, e no coro temos Nahuel Caran, Giovanna Marchelli, a José Paulo Rocha e o Rafa Belletti. É um elenco grande, né? A direção cênica é do Dan Rossetto, a iluminação do Wagner Pinto e a trilha do Ricardo Severo. Ah, nossa, que equipe maravilhosa. É uma equipe altamente artística. Com certeza, é visceral, né? Eu gostei, o nome é maravilhoso, né? É lindíssimo. Visceral. Tem essa coisa da gente mergulhar nas entranhas das coisas, né? Assim, mais do que sair um pouco da superfície. Então, o objetivo ali é que aqueles personagens todos são densos. Você tem um personagem de um crítico de arte, assim, que é daqueles que você fica com raiva dele mesmo. Mas que é ótimo esse papel, muito bom. É maravilhoso. Joca, né? O papel do Joca é um presente também. É um presente, porque é aquele personagem contraditório, que ao mesmo tempo é antipático, mas ao mesmo tempo é genial. E, então, assim, todos os personagens têm um abismo, assim, eles são... E a personagem da Yara Janra, que a Anissete Faria, imagina a Anissete fazendo, que Olha delícia. Que coisa, Você não sabia? Não sabia. Ela ia fazer. Ela é o contraponto cômico. Ela, porque dentro é isso, gente, dentro daquele terror, daquele suspense, tem a pitada de humor. Tem que ter, né? Sim, para você dar uma respirada. Né? É um respiro cômico, porque é denso. E aí a Nana traz esse papel que é a hora do respiro. As pessoas, na gravação você ouve, né? As risadas, assim, ufa, aqui dá pra dar uma respirada. Dá uma risadinha, a gente pega de novo. Isso. É isso, pra poder, né, dar aquela relaxada, porque mesmo nas situações mais terríveis e dramáticas, você consegue tirar uma risada, né? Sim, sim. O olhar do humor, ele tem que estar presente na vida da gente, nas artes, né? Porque faz muita diferença. Realmente dá uma aliviada, né? E cria um desenho, né? Assim, você desce, fica tenso, aí daqui a pouco você tá rindo, aí daqui a pouco você tá ligado de novo. É um isso carrossel, cria uma dinâmica. Né? Então, isso é o que faz, eu acho, visceral ser algo que você assiste igual uma pipoca, assim. Você viu, passou, acabou. Né? Porque ela tem esse pique, essa dinâmica que é muito cinematográfica, mas que é tudo muito rápido, assim, sabe? E vocês têm projeto de transformar em série alguma coisa? Porque ouvindo aqui, eu imaginei uma série, uma coisa meio Netflix, sabe? Quem sabe, não né? Eu transformei ele num roteiro de cinema e é um projeto para frente aí da gente tentar também produzir. Por enquanto a gente está querendo voltar com a peça, né? Porque a peça ficou muito pouco e a pandemia veio. Então, nosso objetivo, se Deus quiser, né, Paulo, é circular. As pessoas estão nos ouvindo aí no interior e tal. É levar a peça aí para vocês verem. Ficou o quê? Ficou um mês em cartaz? Não, ficou 2 meses. 2 meses. 2 meses em cartaz em São Paulo. É pouquíssimo, mas né? Hoje em dia a gente sofre muito isso no teatro também, né? Porque as peças não ficam mais de 2 meses. Quando começa a pegar, quando começa a criar público, boca a boca, tem que sair. Exatamente. Então, não existe isso, né? Não existe mais. Pouquíssimas peças fazem, né? Assim, ficam mais tempo em cartaz. E é um trampo levantar, é um trabalho que a gente tem para fazer 2 meses, é meio absurdo. Exatamente. Né? Antigamente as peças ficavam 5, 6 meses, um ano. Ficava por causa do público, anos, né? Era a promoção do teatro era de terça a domingo, né? Às vezes 2 sessões por dia. Exatamente. Né? Seus avós pegaram essa dinâmica ali do teatro de arena, tudo isso ali. Ali era uma outra realidade, uma outra né? realidade, só que também a realidade do momento é outra. Sim, total, não dá para comparar, né? Mas o que eu acho difícil é isso, quando você está começando a pegar o público, né? Quando você está conquistando o teu público, aí você tem que sair.
Aí você vai para outro teatro, tudo bem. Aí você tem que começar o trabalho todo de novo. Começa tudo de Formiguinha, novo. né? É isso mesmo. É um eterno conta-gotas. Eterno conta-gotas. Porque você zera um trabalho num espaço e depois você tem um recomeço no outro. E às vezes, se você não consegue engatar, você cria um lastro na equipe, aí as pessoas já vão pegando outros trabalhos. Exatamente. Aí tem que reorganizar tudo de novo, então é equilibrar prato. Equilibrar prato. É, sim. É uma luta. E assim, gente, como agora tudo está muito virtual, e tudo bem que amanhã a gente ainda vai estar em formato de cinema, mas essa coisa do teu ator ali, né? Isso é não, eu maravilhoso. acho, imagina, é fundamental, né? Nesse mundo que a gente vive agora, cada vez mais tecnológico, o teatro ele resgata a humanidade. Isso é fundamental, né? É mais necessário do que nunca. Nunca. Porque ele não perde, por mais que a gente tenha outras estéticas e outras dinâmicas, incluindo a tecnologia, nada vai, acredito eu, num curto espaço de tempo, substituir a experiência humana. Viva. Que é a troca. Troca entre os atores, troca de público com A atores. sinestesia que você tem, o arrepio de ouvir um texto, né? É uma catarse do coletivo presencial. Que é mais necessária do que nunca. Exatamente. Porque antigamente a gente não tinha essa pressão tecnológica tão grande, essa velocidade tão grande das coisas, né? Então a gente necessita de um tempo para a gente parar e focar. Sim. Você percebe até no público como tá difícil isso, né? As pessoas focarem. Mas não é só aí. Se você pegar também a linguagem do cinema, ela tá passando pelo mesmo problema, porque o streaming entrou e ele está invertendo a lógica da operação. Então, diante disso, você pode perceber, grandes filmes estão tendo uma duração maior para a pessoa pensar monetariamente, né, ela tem 2h30 de tela. Nossa, valeu a saída de casa. Exatamente. Se o filme tiver 1h10, não vale a pena vou ver em esperar no casa. streaming. Exatamente. Não, a mudança é geral. Gente, o papo tá maravilhoso, mas eu tenho que encerrar, que já estouramos o tempo. Obrigada, adorei o papo. Foi maravilhoso. Obrigada, Nana. Obrigada, Paulo. Obrigado, então, amanhã, dia 26, Visceral, no Cine Biju, às 18h. Fica aí a dica. Mande isso aqui pra cá, o seu nome, que a Vanessa manda pra gente. Você vai estar na lista lá. Isso, tem Não percam. 3 pares de convites. Pode ser. 3 pares de convites aqui. Gente. E nos sigam no Instagram, @espetáculo visceral. É isso aí, você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde o início. Gratidão eterna. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, tchau. gente.